Olá, queridos, olá, queridas. No livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, ele nos fala assim hoje. Geralmente, quando queremos mostrar autoridade, erguemos o tom de voz. Quando queremos mostrar humildade, baixamos o tom de voz. Quando queremos representar o papel de coitadinhos, sussurramos, dificultando até a compreensão das palavras. A voz diz muito a nosso respeito. Cuidado, o tom de sua voz muitas vezes retrata o seu grau de equilíbrio ou desequilíbrio. O problema real não é a voz em si, porque ela é apenas o reflexo do que está dentro de nós. Use sempre a mesma altura de voz no trato com as pessoas, para não assustá-las ou ofendê-las. Queridos e queridas, o nosso querido irmão Aguinaldo Paviani fala do nosso tom de voz, ou seja, a maneira como nós inflexionamos as palavras, que é através das palavras é que nós nos comunicamos com as pessoas, no falar. Então, como ele diz aqui, tem pessoas, e nós infelizmente às vezes fazemos isso, quando nós queremos sobrepor a nossa vontade à de outras pessoas, nós erguemos o tom de voz. E aí assustamos as pessoas. E dessa forma, nós achamos que estamos nos sobrepondo às pessoas, dominando as pessoas. Nada disso. Nós estamos apenas assustando as pessoas e gritando, só, única e exclusivamente. Porque no íntimo as pessoas continuam pensando igual. No íntimo as pessoas continuam agindo igual. Elas apenas se calam porque você começa a gritar e ela fala, opa, não quero gritar também igual. Então, nós temos que ter equilíbrio em tudo. Ou então, quando nós queremos fazer papel de vítima, nós falamos muito baixinho, sussurramos, para parecer que nós somos verdadeiramente vítimas. Ninguém é vítima e ninguém é algoz. Nós temos que aprender a viver em harmonia com as pessoas. E viver em harmonia significa aceitar as pessoas como elas são, independente de sua fé religiosa, de sua condição social, de sua opção sexual ou de sua cor. Nós temos que aceitar as pessoas, porque da mesma forma que nós temos obrigação de aceitar as pessoas têm obrigação de nos aceitar. Nós podemos até não querer aceitar as pessoas como elas são, mas isso não significa que elas tenham que se modificar só porque eu tenho vontade, ou só porque eu acho que essa ou aquela pessoa age dessa ou daquela maneira, certo ou errado. Isso é um problema meu. Eu tenho as minhas convicções. Isso não significa que as convicções das pessoas estejam erradas. Nós temos essa mania de achar que só o que nós pensamos é que é o certo, só a minha religião é melhor, o meu time é o melhor, os meus pensamentos são melhores, os meus amigos são melhores, as minhas convicções são melhores. Que isso? Não existe nada disso. Isso é meu. Quando eu falo meu, é minha, são minhas convicções, são meus amigos, são as minhas ideias, mas não significa necessariamente que sejam as melhores, significa apenas que, para mim, pessoalmente, individualmente, são as melhores. Porém, se eu fizer uma reflexão e se alguém quiser me convencer ao contrário, e eu tiver capacidade de raciocinar, de ver qual o ponto de vista da pessoa, eu posso mudar de ideia se assim eu desejar e se assim eu quiser. Mas isso só vai acontecer se eu desejar. Se eu não desejar, eu posso continuar com as minhas convicções, sejam elas quais forem. E depois eu me entendo com Deus, quando eu estiver com Ele. Isso não quer dizer que eu sou a pessoa mais certa ou mais errada. Então, não vamos gritar, não há necessidade de gritar. Também não vamos falar baixinho para parecer vítimas. Vamos falar de uma maneira normal. Vamos nos comunicar com as pessoas, vamos ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, sejam elas quais forem, seja uma pessoa mais humilde ou não. Nós temos que escutar as pessoas, porque só escutando é que nós vamos saber o que se passa no íntimo das pessoas. Se nós não escutarmos as pessoas, como é que nós vamos saber o que elas têm para nos dizer? Da mesma forma que se as pessoas não nos escutarem, de que forma elas vão saber o que nós temos para nos comunicar? Então, queridos e queridas, a comunicação é feita de maneira educada, de maneira serena e jamais querendo se sobrepor sobre os outros com suas ideias e pensamentos. Não esqueçamos que as nossas ideias e pensamentos, como o próprio nome diz, é nossa, é individual, é minha, é um conjunto das minhas experiências, mas não significa que isso seja o correto.
Eu tenho direito de pensar dessa ou daquela maneira, mas também tenho direito de aceitar as ideias e pensamentos das outras pessoas, de aceitar as pessoas como elas são, de se eu achar melhor me comunicar com essa ou aquela pessoa, eu tenho esse direito. Mas se eu puder me comunicar com todas as pessoas, inclusive com aquelas com as quais eu tenho animosidades, é melhor, porque só assim eu vou poder aprender algo e escutando a pessoa e entender as suas posições e pontos de vista, da mesma forma que eu também necessito desse tipo de compreensão. Então, queridos e queridas, vamos nos comunicar com educação, com serenidade e principalmente com muita paciência. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.